Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar mais uma vez a você para fazer parte do nosso canal Filosofia com Eldon Rosa Masson. Gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, para fazer o seu comentário e a compartilhar este material com outras pessoas e, acima de tudo, compartilhar este material com outras pessoas. E não se esqueçam também de tocar o sininho. Muitas das vezes a pessoa se inscreve no canal, mas não toca o sininho e acaba não recebendo notificações de novos vídeos. Então toquem o sininho. E eu gostaria de convidar você para fazer parte deste nosso projeto, porque o nosso canal tem o objetivo também de convidar a classe dos professores para participar do debate público. Vamos participar do debate público como classe de professores, assim como faz o professor Rico, lá em Volta Redonda, que inclusive está se candidatando, é candidato a vereador. Se eu fosse de lá, votaria no professor Rico, que é não porque ele está se candidatando apenas agora, mas ele é, sim, um batalhador da educação, da qualidade da educação, é um militante político muito interessado em causas populares e no bem-estar das pessoas. Então você que é de Volta Redonda, professor Rico Guimarães, se lembrem deste nome. E também este canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O que seria um pensamento binário? É aquele pensamento binário de que você, de maneira mórbida, tem que escolher, tem que ter um inimigo em potencial para chamar de seu. A pessoa tem que ter um inimigo, independente de se a inimizade tem fundamento ou não. Então, se está comigo, ou é nazista. Ou está comigo, ou é fascista. Não. Vamos combater este pensamento binário. O sistema binário é o sistema da tecnologia que fundamenta a informática. Mas, infelizmente, esse sistema binário ele é organizado no sentido de nos fundamentar em torno de algoritmos. E, às vezes, os algoritmos vão nos levando sempre às mesmas informações. Só que essas informações, muitas das vezes, não há tempo para as pessoas filtrarem. Não há referências bibliográficas sólidas. E a pessoa fica só naquilo ali, só em torno de fake news, só em torno de boato. Então, agora existe uma onda de que as universidades deformam as pessoas. Então, a universidade da vez agora é o Facebook e o WhatsApp. Então, as pessoas agora não estudam mais. Agora elas se formam em WhatsAppologia e Facebookologia e Instagramologia. É assim que as coisas estão agora. Ok? Então, vamos ao pensamento de hoje, ao tema de hoje. O tema de hoje é revisão dos direitos humanos. Os direitos humanos, assim como todo o ambiente político do mundo, ele é formatado através de criações do humano. Então, o político e o humanitário não são questões fechadas em si mesmo. Por exemplo, a democracia, eu penso, e é uma tese minha, que ela não ficará para todo sempre na face da Terra. Porque todo o sistema, toda a organização política e social, ela se esgota com os tempos, como se esgotaram os impérios do passado, a República Romana, enfim, todos os sistemas institucionais e políticos, eles se esgotam com o tempo. Então a democracia vai se esgotar também. E vai se esgotar porque o humano tem a história não para. Mas qual é a função de um democrata? A função de um democrata é trabalhar para que a democracia permaneça conosco pelo maior número de anos, décadas, séculos e milênios possíveis, apesar das suas contradições internas. Então a democracia tem contradições internas. Que contradições internas são essas? Contradições do humano. O humano é incompleto. Quem é completo
né, segundo as correntes do existencialismo, quem é completo são os ratos, os cães, o sol, Deus. Essas coisas são completas, mas o homem é incompleto. Então, tudo aquilo que ele formata como tradição também tem incompletudes. E a tradição democrática é tão incompleta que dentro dela habitam as próprias contradições, às vezes, contra a própria democracia. Razão pela qual elegemos Donald Trump, razão pela qual elegemos Jair Bolsonaro, por contradições internas da própria democracia, que tolera, até certo ponto, que forças antidemocráticas atuem dentro dela de forma implícita, de forma indireta. Quando é muito direto, a lei pega, pode pegar, mas quando é furtivo, as coisas podem escapar. Os direitos humanos é a mesma coisa. Os direitos humanos, eles estão também enquadrados na incompletude do humano. Então não há deusa democrática completa, da mesma maneira como não há direitos humanos plenos e completos. Os direitos humanos têm contradições no seu próprio invólucro. E isso a gente vai ver de forma mais objetiva neste texto, neste vídeo. Então, há problemas internos no humanitário, há problemas intrínsecos na própria formação da consciência dos direitos humanos, que não começou agora, que começou lá, desde a Revolução Francesa, onde os direitos do homem e do cidadão foram formados como a primeira grande referência humanitária do mundo. Só que ali haviam muitas incompletudes. Por quê? Porque quem era este homem do direito do homem e do cidadão? Era o homem branco, era o homem europeu, era mais o homem menos a mulher. Por isso que um Stuart Mill, no início do século XIX, vai escrever, vai criticar essa postura num livro chamado A Sujeição das Mulheres, questionando o caráter histórico odierno dessa sugestão, como se os dias do texto bíblico fossem os mesmos dos dias de Stuart Mill, no caso, os dias de hoje. Então, o homem, do direito do homem e do cidadão, era o homem branco, era o homem europeu, era o homem da cultura patriarcal, que depois viria a ser chamada de cultura machista, e isso gerou muitas contradições. Por quê? Quando chegou principalmente a era do imperialismo, onde muitos povos foram conquistados pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos, a cultura eurocêntrica agredia aquelas manifestações humanas como se elas fossem coisas menores. Ou seja, todos os povos teriam que chegar onde os americanos chegaram, onde a cultura industrial europeia chegou. Então isso gerava um preconceito que durou durante muitos anos no mundo. Chegou no Brasil, no início, por exemplo, da República, até o início da República, isso durou muito tempo. E até hoje a gente combate isso. Já houve, inclusive aqui no Brasil, movimentos que diziam que para o Brasil melhorar, para o Brasil se desenvolver, ele teria que se branquear. Euclides da Cunha achava isso. José de Alencar achava isso. Quando nós perdemos a Copa de 50, só para vocês terem uma ideia, a Copa de 50 para o Uruguai, as pessoas diziam que o Brasil é um país mulato, é um país com muitos negros, e o negro é mais do lar, não foi feito para vencer, né? É por isso que eu torço pelo Vascão, machão boladão da Gama, né? Que foi o clube que inseriu, que incluiu o negro no futebol. Isso ele fez em 1923 e 1924 e foi campeão. Vocês não imaginam o que isso significou em 1923 e 1924.
Então, essa cultura dos direitos do homem e do cidadão, que vem desde dos idos da época das revoluções, Revolução Francesa e Revolução Americana, como grandes referências, esse homem dessa cidadania é um homem eurocêntrico, é um homem europeu, é um cidadão americano, mas que discriminava. Tanto é que até a década de 60 ainda havia segregação racial nos Estados Unidos. Mesmo depois dos direitos humanos, nós ainda lutamos contra a segregação racial na África do Sul, liderada pelo apartheid. Então, esses direitos do homem e do cidadão, eles comprometeram as ideias humanitárias desde dos direitos do homem e do cidadão, desde que a tradição democrática americana começou a colocar os seus primeiros fundamentos. Até porque, só para vocês terem uma ideia, a cultura racista ainda não foi resolvida nos Estados Unidos até os dias de hoje. Agora, será que quando nós realizamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, nós resolvemos esse problema? Será que nós resolvemos o problema ou não? Penso que não. Também por causa daquilo que falamos no início do vídeo, por causa da incompletude do humano. E, logicamente, porque somos incompletos, precisamos estar sempre questionando nossos próprios fundamentos, nossas próprias bases, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é uma deusa perfeita, não é uma deusa inquestionável. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem os seus problemas lá nos seus próprios fundamentos. E este problema, ele se dá por uma razão específica também. Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fundamentada, e por isso ela tem problemas, a vida havia sido relegada à mais absoluta condição de miséria através do nazismo, que perseguia, sobretudo, os judeus, que perseguia homossexuais, que perseguia testemunhas de Jeová, enfim. Então, a condição humana retratada nos campos de concentração era a condição humana mais degradante da história. Tanto é que as ciências sociais colocaram o genocídio, ou seja, a tentativa de Hitler era exterminar uma etnia, exterminar uma raça. Então, uma nova modalidade de crime surgiu, o genocídio. Porém, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi feita quando a condição do humano no mercado das condições humanas, das relações sociais, estava valendo nada. Estava valendo quase nada. Então, ao negociar a condição humana e a dignidade humana, nós nivelamos essa condição humana e essa modalidade de dignidade humana também por baixo. E ficamos muito presos aos direitos fundamentais, ou seja, o básico, a ser dado ao ser humano. E este é um dos grandes problemas dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, por mais que ele seja uma conquista, eu não estou dizendo que os direitos humanos têm que acabar. Eu estou dizendo que eu estou colocando um novo olhar sobre os direitos humanos. Porque ele não tem que acabar, mas uma lente pode ser colocada em nós para que nós venhamos a ampliar os valores do que é humanitário. Por que será que a vida humana deve ser relegada apenas ao suprimento do que é básico? Porque os direitos humanos também apontam para isso. Simplesmente para suprir o que é básico. Então nós ficamos muitas vezes no limiar entre o que é básico e a miséria. Agamben, um filósofo,
ele fala sobre dois estilos de vida que eram vividos pelos gregos: a vida como bios e a vida como zoe. Bios é a vida do ethos, é a vida comunitária. E essa era a interpretação de vida até meados do século XIX. Viver era viver em comunidade. A vida era a vida do ethos. Quem vivia? Quem estava no ethos? Quem estava na comunidade? Por isso é que os romanos, na antiguidade, tinham o hábito de dizer que vida era estar entre os homens. Então, nessas condições, os gregos fundamentaram a bios, onde a dignidade humana do cidadão, a dignidade do cidadão era elevada a mais absoluta lugar de destaque. Mas haviam os cidadãos que não participavam da cidadania, que estavam sujeitos à sua vida biológica. Eram os trabalhadores braçais, eram as mulheres, eram as crianças, que estavam sob a sujeição, inclusive, dos homens, dos cidadãos. Então, essas pessoas estavam dentro do patamar do que Agamben chamava de vida nua. Porém, na cidadania, as pessoas viviam a vida pensada como vida de dignidade. Aristóteles fala isso, né, na sua Política e em Ética Nicômaco, como ele mostra a condição de superioridade, inclusive, do cidadão, da alma noética, capaz de pensar politicamente, capaz de pensar filosoficamente. Então, a condição humana, ela chegou a ser elevada do ponto de vista da cidadania a uma vida de excelência. Porém, essa vida de excelência da cidadania, não confundamos também a cidadania do grego com a nossa, porque os gregos viviam uma cidadania restrita entre poucos cidadãos. Por isso, inclusive, que era uma cidadania direta, onde nas assembleias públicas todos os cidadãos praticamente tinham a condição de participar. Mas hoje já é uma democracia também indireta, onde nós elegemos representantes porque nós incluímos a todos nessa cidadania. E nessa inclusão de todos na cidadania, nós perdemos, evidentemente, o caráter de uma cidadania de excelência para todos como foco principal. Principalmente porque, a partir do século XIX, nós fundamentamos a vida zoe, que é a vida biológica, à condição política. Porque o que faz o Estado moderno? O Estado moderno transforma o conceito de vida do ethos, de vida comunitária, em vida biológica. E é nessa condição de vida biológica que nós somos administrados, que a gestão pública do Estado atual se organiza, no sentido de controlar a vida. Quem nasce deve dar satisfações ao Estado. Nasci, certidão de nascimento. Quem morre, atestado de óbito. Por quê? Porque a vida faz parte da gestão pública. Só que essa vida que faz parte da gestão pública, ela não é mais a vida zoe. A vida como bios, melhor dizendo, que é a vida como convivência comunitária, que projetou como bios a vida excelente do cidadão grego. Nossa cidadania não prevê excelência de vida para todos, até porque nós fomos atravessados pelo capitalismo. Então, no capitalismo, quem é a referência? É o humano ou é o capital? Não, é o capital. Então, nós estamos diante de uma grande contradição. Nós estamos diante de um esfacelamento da dignidade humana na sua mais altaneira excelência. Porque o nosso conceito de vida da modernidade está centrado na vida biológica. Nosso conceito de vida não é mais o conceito de vida comunitária. E então nós perdemos
isso que foi construído pelos gregos, que pensava a vida da cidadania como vida de excelência. Por isso apareceu o socialismo também. Por isso que apareceu questionamentos como o comunismo, questionando esta vida biológica organizada pela tradição capitalista no sentido de preparar os soldados da indústria, os soldados da fábrica. E hoje, como nós estamos? Ainda estamos sob a égide de um direito humano, que eu não quero que acabe, mas ele precisa ser ampliado. Os direitos humanos precisam olhar para nós não apenas como sujeitos de uma vida biológica, mas como cidadãos de uma vida do ethos a ser vivida com a mais absoluta excelência. Porque se nós ficarmos pensando apenas na vida biológica, na dignidade pela dignidade apenas, nós ficaremos presos nesses laços de indignidade. Porque enquanto nós pensamos que a vida é só vida biológica, então, uma vez que eu como, que eu bebo, que eu me visto e que eu moro, tá bom. Só que nestas condições nós ficamos muito próximos da miséria. E hoje, então, depois, com a política neoliberal que tomou conta do mundo, onde todo mundo agora é uma espécie de empreendedor de si mesmo, inclusive Byung-Chul Han fala sobre isso, né, no seu livro Sociedade do Cansaço, mas ele escreveu um livro, né, em 1912. O livro é A Agonia do Eros, né? E nesses livros ele fala sobre esse homem moderno, este homem de hoje, cansado de si mesmo. Porque nós somos agora empreendedores de nós mesmos. Não há um outro a quem nós devemos dar satisfação. Não que isso tenha sido exterminado, mas nós criamos a condição de um homem que agora vive na solidão da própria responsabilidade consigo mesmo. Então, se você não venceu na vida, você não foi criativo. Se você vive na miséria, a culpa é tua. Você não se reinventou. Você que não se reinventou. Então, mais uma vez, nós nos aproximamos de mais um lugar de degradação da condição humana como vida de excelência para todos. Porque a vida de excelência para todos, ou seja, essa vida da excelência, que deveria abrigar o ambiente político e que deveria habitar o ambiente humanitário, é dado apenas a alguns privilegiados, que agora, sobretudo na pandemia, estão ficando cada vez mais ricos por causa da pandemia. Porque a crise é um negócio. Então, eu fecho esse vídeo com essa observação. Os direitos humanos precisam ser revisados para que ele não apenas foque a vida biológica da entrega básica de direitos fundamentais, onde se eu comer, se eu beber, se eu dormir, né? Se eu fizer sexo, eu estou bem. Não. A vida humanitária precisa ser pensada também como os gregos pensaram na cidadania ateniense, como vida da excelência. A vida bios, que é a vida da excelência, e não como vida zoe, apenas como vida animal. Ok, galera? Vocês são do coração.